Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a aula 7 da série Frutas com Portinhas e Janelinhas, tipo paisagem. E eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o risco, a melancia com janelinha e portinha. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou começar fazendo aqui, ó, o fundo, que é o céu azul, e aqui embaixo vou usar o azul celeste ali, e aqui embaixo vou usar o verde maçã para fazer já o chãozinho. Ó, umedeci meu pincel, seco um pouquinho. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do azul celeste, vou colocar no pratinho. Eu vou tirar bem o excesso, ó, bastante. Aí eu vou começar no cantinho. E eu vou trazendo, limpando esse pincel para fora. Olha como vai ficando fraquinho. Aqui ficou mais forte, foi onde eu comecei. Aqui já tá praticamente acabando. Você viu que eu nem cobri totalmente o risco. E assim, eu vou fazer aqui, ó, esses buraquinhos aqui também é céu. Então, eu já vou colocando um pouquinho de tinta. Não precisa ficar fazendo aquela coisa meticulosa, muito certinho, porque esse estilo de pintura não pede isso. Aqui, ó, eu tenho esse matinho e desse matinho pra cima eu vou fazer a linha do horizonte. Então, aqui nesse cantinho eu tenho que pôr um pouquinho do azul também. E olha como ele já sumiu, porque eu peguei bem pouquinha tinta. Eu vou fazer isso do outro lado agora. Bom, agora que eu já coloquei o azulzinho lá em cima, eu faço a mesma coisa. Eu vou hidratar meu pincel. Eu seco, mas eu só encosto no pano. Eu não tiro toda a água. Vou pegar uma pinceladinha do verde maçã. Também, ó, tiro o excesso. E agora eu vou passar o verde maçã aqui, onde é o chão. Eu tenho capinzinho, aqui eu tenho uma moita de flores. Aqui embaixo eu já posso deixar um pouquinho mais carregado. Lá em cima eu não tava nem preenchendo. Aqui eu já posso preencher a área. Mais um pouquinho. Eu tenho um caminho, no caminho eu não vou passar o verde. Aqui eu tenho flores, aqui eu tenho flores, aqui eu tenho matinho, aqui eu tenho flores e matinho. Em cima do matinho, do capim, você pode preencher. Em cima da flor, não. Preserva o espaço. Aqui eu não vou terminar quadrado. Eu vou fazer assim, ó. Aqui tem uma linha, eu venho limpando o pincel pra dentro. Aí aqui eu tenho um matinho. Eu levo um pouquinho pra fora e volto, deixando assim, ó. Aqui a tinta sumiu, aqui ficou mais forte, aqui tá sumindo de novo. Pro outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, já coloquei aqui. Agora, esse espaço, tá vendo que eu não preenchi também? Eu trouxe aqui, ó, na linha do horizonte um pouquinho mais, aqui na linha do capim um pouquinho mais, aí eu recuo. Aí, aqui, ó, na última linha, que é a linha do caminho, eu levo um pouquinho mais. Mas eu não levo até a altura do primeiro. Ó, ficou uma distância. E também não levo uma pincelada forte até aqui. O preenchido veio até aqui. Daqui pra lá, eu só limpei o meu pincel. Agora eu vou lavar o pincel.
Ainda com esse pincel grande, eu nem falei o número, né? Número 12. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele, ó, com um pincel úmido também. E eu vou passar aqui no caminho o amarelo pele. Você pode substituir pelo salmão bebê. Você pode substituir pelo ocre. Aí o ocre, você tem que colocar um pouquinho do branco no meio, porque vai ficar mais escuro. Tons de caminho, né? Terra. Ó, na linha eu posso levar até o final. Agora, aqui também não vou deixar essa linha assim marcada. O que que eu faço? Eu venho sumindo aqui, ó. Vou descer um pouquinho com o pincel. Levo um pouquinho pra cá, aqui na ponta também desço um pouquinho, mas eu não preencho uma linha reta. Agora sim, vou trocar de pincel, vou pegar um pouquinho menor e eu vou trabalhar com o jatobá. Pincel número 6, jatobá, pouquinha tinta no pincel. E eu vou passando o jatobá em cima da linha, em cima do risco. Sempre nessa posição, sempre trabalhando na horizontal. Aqui vou limpar um pouquinho, deixar um pouquinho mais tortinho. No canal Só na Lua em Detalhes, eu já fiz um videozinho mostrando como fazer um caminho. E lá eu usei outras cores. Você pode procurar na busca do YouTube, você coloca Só na Lua em Detalhes, caminho, que vai aparecer o vídeo para você ver. É bem curtinho, vale a pena você dar uma olhada. Pronto. Agora a segunda cor, o sépia. Eu vou misturar um pouquinho do jatobá nele para ficar um pouquinho mais delicado o tom. E agora sim, eu vou colocar essa tinta. E você não precisa fazer inteiro. Você vai colocar mais na parte aqui, ó. Essa parte, você tem uma linha que vai e uma que vem. Você coloca mais na parte de cima. Aqui, ó. Essa parte aqui. Você pode pôr um pouquinho. Aqui quase nem precisa. Ali eu tenho uma sombra, ali eu vou passar um capim. Então não precisa trabalhar muito, mas aqui deixa bem bonitinho. Depois eu tenho essa parte que volta, então só um pouquinho. Depois na outra parte mais fortinho de novo. Manchinha, manchinha. Só limpadinha de pincel. Aqui eu tenho o barranquinho que eu tô enxergando. E pode ficar assim falhadinho, não precisa deixar aquela linha perfeita. Querendo dar um toque mais especial, pega um pouquinho de marfim e faz assim, ó, bem na área mais larguinha, só em cima do amarelo pele. Coloque umas pinceladinhas. Vai afundar um pouquinho mais. Quero fazer agora essa folha. Eu vou preencher todinha com o verde maçã. Folha preenchida, agora eu peguei um pincelzinho número 2. Esse é o verde oliva. Coloco no pratinho, porque eu preciso de bem pouquinha tinta. E eu vou fazendo sombras. Aqui, você viu que tem uma linha no meio. Essa linha, pro lado de lá, ela é toda sombreadinha. Então, eu vou colocando a tinta e fazendo sumir. Ó, coloco bem na linha e faço sumir pra cima. De pouquinho em pouquinho. Agora você vai me seguindo. Mais um pouquinho. Vou começar por essa aqui, ó. Eu tenho um risquinho no meio. Esse risquinho vai até em cima.
E do risquinho pro lado de cima, eu tenho uma sombra que vai sumindo, sumindo, chegou aqui. Agora, a próxima, eu tenho aqui essa parte que é mais escurinha. Olha o risquinho, eu vou passar aqui no risquinho e vou puxar pra cá, porque ela tá por baixo dessa aqui. Então, esse lado aqui, ó, tem que pegar um pouquinho mais de sombra. Aqui um pouquinho também. Vou aproveitar essa sujeirinha que eu tenho aqui, vou passar na linha e agora eu vou pra lá. Do jeito que eu tô fazendo aqui, você vai ver que se você pegar uma outra folha de melancia, vai ter um probleminha pra pintar, né? Então, você vai aprender a fazer e você vai pegar a sua folha de melancia. Eu já tô nessa daqui, ó. Eu tenho o risquinho do meio e essa área aqui vai ficar mais escurinha porque ali precisa ficar claro. Você vai olhar a sua folha de melancia e vai saber identificar onde tem as sombras e onde tem as luzes. Porque é isso que faz a folha ficar assim, parecendo real. Essa daqui tá por cima daquela, que é nesse pedacinho. Então, vai ficar um pouquinho mais escurinho aqui. Você viu que a gente vem trabalhando manchinhas. E é lógico que eu tô observando uma folha de verdade. Aqui, ó, essa área toda ficou de uma cor só. Então, bem nessa curvinha, vou pôr um pouquinho de sombra. Agora, esta aqui, fica escurinho esse lado. Aqui fica clarinho, porque tá por cima, aquele pedacinho. E aqui, ó, nessa curvinha, eu tenho também uma sombra. Sempre trabalho com pouquinha tinta, porque você viu que você tem um espaço pequeno para sumir com aquela sombra. Aquele lado de sombras já foi. Agora, o lado de cá. Bem no centro, eu vou ter uma linha, que é uma linha bem mais clarinha. Eu vou usar o marfim. Então, aqui no meio eu vou deixar o espaço. Mas vamos começar por esse pedacinho aqui, ó. Mais escurinho. Depois aqui também mais escurinho. Vai pegando sempre pouquíssima tinta. Esse ladinho aqui mais escurinho. Agora, esse pedaço aqui, ó, em volta do furinho, fica bem escurinho, chegando quase até a linha. Aqui que eu falei, ó, eu vou deixar o buraquinho, uma linha ali pra pôr o marfim, que esse marfim é bem acentuado. Continuo aqui, essa parte fica escurinha. Mais um pouquinho. Aqui é só um pouquinho. Esse aqui vem aqui, um pouquinho de escuro também. Como ela tá por trás da melancia, eu vou deixar um pouquinho de sombra em toda essa área dela aqui, ó, que tá encontrando com a linha da melancia. Terminando aqui aquela sombra bem pequena. Pronto, terminei. Agora, eu vou colocar de novo o verde maçã, assim, ó. Aqui. Aqui, que tá por cima. Eu só tô arrumando. Aqui que tá por cima. Pedacinho aqui. Pronto, tudo arrumadinho. Marfim, pouquíssimo. Aqui. Um detalhe, tem que estar úmido. Então, você tem que fazer essa folha bem rapidinho. Porque se tiver seco, você vai ter que trabalhar luz seca. É um pouquinho mais complicado.
todos esses lugares assim onde está aparecendo o verde maçã puro, você pode pôr um pouquinho do marfim. E você viu que eu tô colocando muito pouquinho. Pronto. E agora, finalmente, vamos ao pincel zero. Zero e marfim. Agora o acabamento. Você viu que aqui ele sai esse risco do meio, que eu vou passar inteiro até o final. E o que que eu vou fazer? Para não ficar aquela coisa desenhada que não vai combinar com o resto do trabalho, eu vou passar o pincelzinho número 2 em cima desse risco que eu fiz com zero. Aqui ficou meio grosso, porque eu coloquei muita tinta. Então, o que eu faço? Pego um pouquinho do verde oliva e venho aqui, ó, do ladinho, fechando um pouquinho esse risquinho. Então, você viu que tem conserto. Agora, eu vou colocar aqui, ó, aqui sai um risco. Esse risco, ele chega bem fininho, mas até na pontinha. Depois tem risquinhos assim. Aqui, ó, sai um risquinho. Que tem também alguns risquinhos assim. Por favor, coloque pouquíssima tinta, porque senão vai ficar muito forte, vai chamar muita atenção. Até aqui tem um risquinho assim atravessando. Pois aqui, tô colocando do lado daquela linha que a gente deixou. Não põe em cima do escuro. Fiz uma curva ali, ó, não pode fazer curva. E alguns risquinhos pro lado, bem delicados. Aqui temos mais um. Depois aqui, esse que vem na ponta. Vou aproveitar e fazer um detalhe aqui. Tem mais uma porção de risquinhos lá, mas eu vou deixar só nesses aqui. Bem de leve, eu vou colocando o pincel em cima. Se você arrastar, você vai deixar tudo claro. Pode não. Só colocando. A tinta vai assentar e não vai ficar aquele desenho de pincel zero. Se em algum lugar sumir um pouquinho, não faz mal, tá? Agora, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer a casca da melancia. Você tá vendo aqui umas linhas? No meio dessas linhas, eu vou colocar o marfim. Ó, aqui a janelinha, então vou deixar bem certinho. Marfim. Tô colocando e assim, deixando bem crespo dos lados. Aqui eu tenho a linha, ali a linha do contorno. Então, eu vou colocar o marfim aqui, ó. Deixa um buraquinho, bem onde tá o risco. Aqui só um pouquinho. E depois aqui, eu tenho um risco, outro risco. No meio, coloco o marfim. Vou dar uma lavadinha no meu pincel. Eu quero colocar agora o verde musgo na borda. E eu vou limpar esse verde musgo assim, ó, em cima do marfim. Não vou trabalhar com maçã. Aqui eu tenho a linha, então eu coloco o verde musgo em cima da linha. E vou limpando ele com batidinhas pra cima do marfim. Vai ficar crespinho. Você não vai encher toda aquela área de marfim, mas também você não vai fazer uma linha. Você vai deixar o marfim aparecendo, mas assim um pouco menos. A gente preencheu, colocou bastante justamente para dar esse espaço para trabalhar o outro verde.
Eu até poderia trabalhar com uma cor só, preencher e depois ir colocando as manchas, mas eu acho que assim fica um pouquinho mais bonito, porque a cor aparece mais pura. Ó, coloca a pinceladinha bem no meio onde está o tecido limpo, aí depois você vai dando batidinhas, mas não vale deixar transparente, sabe? A tinta tem que pegar uma em cima da outra, ó. Viu como é fácil? E não repita que fácil é para mim, porque não é só para mim, não. Eu tô tornando fácil para você. Aqui, ó, a gente chega ainda com o verde musgo. Aí você pode entrar aqui só com o verde musgo, terminar esse pedacinho. Pronto. Esse marfim, ele não pode ficar aquela linha clarinha inteira. Então, só com o pincel sujinho, quase sem tinta, faz uma assim, ó, umas batidinhas em cima dele, no centro, para não ficar puro, porque ele tem que ficar crespo. Lavo meu pincel. E agora eu vou fazer um acabamento ainda com o verde oliva, em cima do verde musgo. Só um pouquinho, troquei de pincel, pincel número 2. Ó, em cima do verde musgo, no centro. Eu coloco um pouquinho de tinta e faço essa tinta sumir em cima do verde musgo. Ele vai dar um pouquinho mais de cor, vai ficar mais bonito o trabalho. Você sabe que quanto mais cor a gente coloca, mais original vai ficando, né? Porque você nunca mais vai conseguir aquelas misturas. Uma mistura que a gente faz uma vez assim direto no pano, você não consegue mais aquele tom. Aqui na casquinha, na beiradinha de fora, vou pôr um pouquinho também. Aqui foi muito oliva, você viu? Quase cobriu, então eu tô voltando com um pouquinho do musgo. Assim. Aqui vou deixar um pouco mais escuro, vou pôr um pouquinho mais do oliva. Pronto, temos uma casca de melancia. E aqui ainda vou colocar bem aqui, assim, ó, meio, tô girando o pincel. Sabe aquele lugarzinho onde sai o cabinho? Pincel 0, dentro. Não fiz a rodinha inteira, vou deixar só um pedaço. Prontinha a casca. E agora nós vamos pintar a polpa da melancia. E eu vou começar colocando vermelho toda essa parte aqui, até essa linha. Eu vou usar o vermelho tomate e um pincel número 10. Pronto, imediatamente ao preenchimento aqui do vermelho, eu vou pegar, nem lavei meu pincel, eu vou pegar o branco e vou colocar aqui, ó. Você viu que eu tô colocando bem na beiradinha? Isso é pro vermelho não secar e ficar aquela mancha, aquela linha de vermelho, porque nessa área aqui, a melancia, o vermelho da melancia, ele vai se perdendo dentro do branco. Então, é preciso fazer essa misturinha enquanto o vermelho ainda tá molhado. Você viu que eu nem me preocupei em preencher o branco até o final. Primeiro, vamos tirar essa linha, esse contraste ali do vermelho. Vai limpando o teu pincel para dentro do vermelho, assim, ó. Vem trabalhando todo o contorno desde lá. Ó, vem limpando o pincel. Até você perceber que tá uma transição, assim, boa. Que não tá muito manchado. Aí, você pode levar o branco até a beiradinha da casca. Se for preciso, lave o pincel de vez em quando, porque aqui na beiradinha deve ficar bem branquinho.
porque a gente vai colocar uma pinceladinha de verde musgo. Assim, peguei bem pouquinho a tinta, ó. Agora eu vou colocar aqui rente à casca e vou puxar um pouquinho para cima do branco. Mas não precisa cobrir essa área. É para ficar aquele esverdeadinho que a gente tem pertinho da casca. Aqui eu já vou aproveitar esse pincel e já vou passar uma linha. Essa linha aqui é a beiradinha da casca que a gente enxerga. Esfumando um pouquinho. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de verde. Acho que na verdade precisava pôr aqui era o branco. Ficou aqui, ó, bem rosado. E aqui esse pedacinho ele é bem branco. Branco de novo, verde de novo. Isso. E agora eu vou pegar o sépia. Vou usar o pratinho para tirar o excesso de tinta do pincel. E eu vou fazer umas manchinhas. Você enxerga aqui as sementes. Do lado, na parte de trás, assim, ó, eu vou fazendo umas sombras. Eu vou fazer isso em todas as sementes, desse lado de trás. Não precisa desenhar isso, tá? Você vai fazendo do jeito que ficar. Ficou. É uma mancha. É uma sombra. Isso vai simular uma partezinha mais escura, onde a semente ficou enterradinha. Aqui mais uma. Agora eu vou fazer aqui também, assim, ó, umas manchinhas. Manchinha aqui. Aqui tem um corte, vou continuar uma manchinha aqui. Uma manchinha aqui. Ó, uma manchinha, duas manchinhas. Você só não deve fazer assim, 1, 2, 3. Deixa uma mais compridinha, uma menorzinha. Pronto. Todo manchadinho de sépia. Vou pegar um pincelzinho menor. Posso até fazer com aquele grande mesmo, número 10. Mas, só para garantir, peguei um número 2. Pego um pouquinho do branco. E agora eu vou passar um pouquinho do branco. Você viu que aqui eu tinha uma mancha comprida, então eu passo um pouquinho do branco. Não é preciso deixar a linha. São manchas também. E outra coisa, não deixe tudo branco. Aqui ó, eu tenho uma sombra assim comprida. Eu vou colocar do lado de baixo aqui, ó, um pouquinho do branco. Não passe esse branco em cima do sépia. E você pode pôr assim, ó, entre as sementes, umas manchinhas. Aqui, as sementes todas têm essa forma, né, meio arredondado. Você pode pôr um pouquinho de luz assim, ó. Aqui tem um espaço, vou pôr mais um branquinho. Do jeito que eu fiz sombras de sépia aqui, eu posso fazer luzes com um pouquinho do branco. O vermelho, ele ainda tá bem molhado. Isso significa que daqui a pouco, secando o vermelho, essas manchas, tanto as escuras quanto as claras, elas vão sumir um pouquinho. Ó, manchei, manchei, manchei. Lavo meu pincel e agora eu vou fazer as sementinhas. Eu vou colocar as sementinhas com o preto. As sementinhas, elas vão aqui, dentro desses buraquinhos, dessas sombras que a gente fez. Não é preciso que todas fiquem do mesmo tamanho. Tem umas que vão aparecer só um pedaço, tem outras que vão aparecer inteiras. Mas é preciso que você acompanhe essa linha, ó. Assim, vai fazendo de forma que, se você imaginar a melancia aqui, ó, inteira, o miolo tá aqui.
todas as sementinhas, elas vão fazer isso aqui. Elas vão convergir para o centro. E o centro tá aqui. É aquela formazinha clássica, né? Gota. Como se fosse uma gota. Vou pôr aqui um pedacinho. Vou pôr aqui um pedacinho. Isso. Eu não vou iluminar todas as sementinhas, só algumas. E eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Branco e pincel zero. Agora eu vou eleger o lado esquerdo para pôr a luz. Ó, um pontinho. Meu preto tá bem úmido, bem molhado ainda. Na verdade, nem é um pontinho, eu tô pondo um risquinho. Aqui, aqui, aqui. Ali não vou pôr. Bom, coloquei em todas essas, vou colocar nessa também. Aí. Pronto, ali. Essa parte aqui terminada. Agora, essas gavinhas, eu vou colocar com verde musgo e com o pincel zero. Elas não são muito fininhas. Ó, vai passando o pincel, vai enrolando. Aqui nem sei mais como é que era o risco. Vou fazer assim. Vou tirar uma aqui e fazer mais uma enroladinha. Você pode fazer um pouquinho de luz aqui, ó, onde elas se cruzam. Aí você passa uma por cima. Aqui tem a luz, claro. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Prontinho. Aquela do outro lado eu vou fazer do mesmo jeito. Vamos começar pela chaminé. Eu vou usar o amarelo pele. E eu vou preencher. Agora, eu vou dar uma clareada com uma pincelada de branco, assim, ó, bem no centro. Naquela paisagem que eu fiz da laranjinha, eu usei o salmão bebê aqui. E agora eu tô usando o amarelo pele. Então, ele é um pouquinho mais escuro. Você pode dar uma clareadinha com o branco. Tô colocando o sépia. Tô dando uma puxadinha pra mostrar que tá redondo. Não é uma linha, tá? Ele pode ficar bem tortinho. Aqui embaixo, ó, vou deixar mais escurinho. Vou fazer aqui o contorno inteiro com um pouquinho do sépia. Tô trabalhando com pincel 2, porque ele não precisa ficar assim, aquela coisinha tão perfeita, tá? Pode ficar meio tortinho. É uma coisa rústica. E agora um pouquinho de tinta aqui, ó, na área de cima, mas quase que só mesmo para colocar um contorno. A parte de baixo fica mais grossa e fica puxadinha. Com esse sépia ainda, eu vou pôr aqui atrás. Imagine aqui uma linha e ali atrás um pouquinho mais escurinho. Agora eu vou clarear com um pouquinho do branco bem essa parte aqui que ficou por cima. Vou colocar um pouquinho de brilho, um pouquinho de luz com o branco também bem no centro, ó. Pronto. Na casca da melancia, eu usei essa luz aqui de marfim. Então, eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou dar uma pincelada aqui, ó. Pra mostrar que aquela chaminé tá enfiada lá dentro mesmo da casca. E agora eu vou preencher o vidro da janela de branco puro. Esse deixa aqui secando. Enquanto isso, eu já pego o amarelo pele e já vou preencher aqui a minha porta. Preencher só a área mais clara, tá? A outra área, a gente vai colocar o sépia.
Preenchido, pinceladinha de branco para dar uma suavizada, colocando mais esse branco pelo meio. Agora o sépia, eu vou preencher esse pedacinho aqui. Aqui vai sumindo. Aqui eu só tenho mesmo o risco. Agora eu vou preencher a parte de fora ali da janelinha. Com o sépia também. Aqui eu não vou fazer com esse pincel 2 não, porque eu achei que ficou grosso. Vou até tirar um pouquinho, vou passar o pele aqui. Fazendo uma linha melhor. Eu vou usar o pincel 0 mesmo. Eu já vou fazer aqui dentro, ó, aquele X, né? Aquela madeirinha. X não, sinal de mais. A cruz. Contorno. Lavo meu pincel. Com o amarelo pele, eu vou fazer aqui uma luz. Que é só uma linha. Vem sumindo, vem sumindo. Eu vou consertar aqui, porque eu deixei torto. Vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, nessa partezinha. Vou dar uma esfumada com o pincel 2. E agora, com esse pincel 0, faço aqui a maçaneta e alguns risquinhos para imitar madeira. Não vou fazer tortinho, porque o espaço é muito pequeno, só assim, ó, compridinho mesmo. Agora nós vamos fazer a escadinha e eu vou começar com o sépia. Ali, ó, rente a porta. Aí, vou puxar pra lá. Fica meio a meio. Agora, eu vou colocar o sépia aqui, ó, desse lado. Essa é a parte do lado da escadinha. Depois, a gente sobe com o matinho por cima. Aqui, essa parte de baixo, eu vou começar aqui, ó, o escurinho ali. E venho trazendo, fazendo a linha, até encontrar aqui, ó, a esquina ali. Aqui embaixo, já vou deixar esse caminho aqui um pouquinho mais escuro também. Lavo meu pincel e agora eu venho com o pele, fazendo exatamente o contrário. Eu vou pôr aqui, quer dizer, eu vou preencher esse espaço que eu deixei. Aí, eu vou misturando de leve o sépia no pele. E aqui embaixo também. Aqui eu tenho a esquina, a parte de baixo um pouquinho mais clara e a parte de cima fica escurinha, ó. Aqui também o matinho vai subir em cima dessa parte ali da escada. Aqui, deixando a linha certinha. E eu já vou colocar com o pincel 0 uma linha aqui, ó. Porque essa mistura, quando a gente faz mistura, geralmente a tinta, uma absorve a outra. E meio que some. Então, eu já vou deixar bem acentuada essa luz, para não precisar voltar aqui depois. Aí, a escadinha é só um degrau, tá? E agora, nós vamos fazer o matinho. Ó, primeiro eu vou fazer as florzinhas, depois vou fazer esse verde. O pincel número 2, eu vou usar aqui magenta e azul celeste. E eu vou preenchendo a área. Magenta, azul celeste. Um pouquinho mais do magenta, um pouquinho mais do azul celeste. E eu venho trabalhando assim, ó, esses batidinhos. Eu chego aqui bem perto da área onde eu tenho o capim, a base das florzinhas, que vai ser no tom de
de verde pinheiro, que eu já até comecei ali, mas eu resolvi voltar e fazer essa parte aqui primeiro. Ó, florzinhas. Espaço das florzinhas preenchido. Eu lavo meu pincel. Eu vou até pegar outro pincel número 2, que tá sequinho. E agora eu vou fazer a florzinha em cima desse batidinho molhado. Florzinha de 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. E deixo um buraquinho no meio. Buraquinho onde eu vou colocar depois o amarelo ouro. Aqui bem no centro, eu posso pôr as florzinhas assim, ó, inteiras. Mas as bordinhas, eu só dou uma batidinha. Ó, aqui nem cabe uma inteira, tá vendo? Aqui cabe mais uma. Aí ali eu limpo o pincel, literalmente. Aqui eu vou colocar uma. E aqui eu dou uma batidinha de pincel, limpando o pincel. Aqui também, aqui também. E eu tenho todo o espaço preenchido. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar o verde pinheiro. E eu vou subir um pouquinho em cima dessas florzinhas. Lembra que você tem aqui, ó, você tem um espaço que eu fiz isso aqui, no meu desenho. Então, fique dentro desse espaço. E aqui embaixo não termine fazendo uma linha de jeito nenhum. Você vem limpando o teu pincel, ó. Não precisa fazer reto. Olha aqui que eu já fiz um degrauzinho. Aqui, ó, veio pra cá, limpei o pincel. E aqui, ó, veio até a pontinha da escada. Limpei o pincel, ficou um espaço. Isso é interessante. Aqui, vou terminando, e embaixo limpo o pincel. Mas não limpo o pincel assim, fazendo uma linha. Vou pôr um pouquinho do pincel sujo aqui atrás também, fazendo um fundo. Agora, aqui essa área, vou colocar um matinho. Aqui, ó, uma manchinha. Pincel sujinho só. Uma manchinha. Cantinho aqui, uma manchinha. Manchinha. Agora, vamos finalizar essa parte. Eu usei aqui o verde pinheiro com o pincel 2. Agora, com o pincel 0, eu vou usar o pistache. E o pistache, eu vou colocar assim algumas linhas, sem me preocupar muito em fazer 1, 2, 3, 4. Não, eu vou colocando a tinta. Apoiar meu dedo, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado. Aqui, ó, algumas. Eu tô iluminando, tá vendo? Volto com o verde pinheiro. Agora, eu vou deixar uns risquinhos mais compridos. Eu tô fazendo algumas pontas. Um pouquinho aqui, que eu vou até iluminar para aparecer. Aqui, ó, subindo. Subindo não, ficou atrás da escada. Aqui nesses lugares onde eu faço só uma sujeirinha, aí a gente põe umas pontinhas. Aqui também. Você viu que eu não saio do mesmo ponto? Lá no canal Só na Lua em Detalhes, eu fiz um vídeo ensinando como fazer esses matinhos bem fininhos. E a mesma coisa eu vou ensinar para você aqui. Coloca um pouquinho do verde no prato, coloca uma gotinha de água. O meu ficou aqui bastante, então eu vou colocar mais uma pincelada de tinta. Aí você pega essa tinta aguadinha e você vai fazendo matinho por matinho, linha por linha. Isso te permite dominar um pouquinho mais, porque a tinta tá mais aguadinha.
vai ficar bem fininho e bonito. Você viu que eu troquei de pincel 0, né? Peguei um outro 0, que ele é mais fininho, ele já tá meio velhinho, já tá meio gasto. Então, ele tem menos pelos. Ó, sumiu. E eu tenho uma moitinha bem bonitinha aqui na frente. Vou pôr aqui também, ó, uns capinzinhos em cima da estrada, na frente da estrada. Eu vou terminar aqui o restante do meu jardim e eu já mostro para você ele inteiro. Terminei as florzinhas, já fiz todos os risquinhos finos, já iluminei com o pistache. E agora eu vou mostrar para você como que eu vou colocar com amarelo canário os miolinhos. Aqui eu tenho uma florzinha inteira que eu tô vendo, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui outra, e agora eu tenho só batidinhos. Então, eu vou colocar uma aqui, porque às vezes a gente vê uma florzinha só pela metade. Então, eu vou inventar aqui, ó, onde eu acho que eu tô enxergando uma florzinha. E depois que eu faço isso, às vezes, eu ainda volto com o branco, porque aqui, ó, já tá praticamente seco. Eu volto com o branco fazendo um contorninho. Mas é assim, não é aquela coisa inteira, tá? É um detalhezinho, um ladinho. E de preferência o ladinho de cima. Isso também não faço em todas. Uns pontinhos assim, ó, acentuando, porque agora que já tá seco, esses pontinhos eles vão aparecer muito mais. Pontinho, contorninho, dá uma realçada. Pontinhos. Pronto, então é assim que ficou a florzinha. Mais um detalhe azul celeste aqui, ó, no vidro. Eu coloco assim, na diagonal, 2 risquinhos de azul celeste. E agora, para concluir, você não achou que eu ia deixar aquela folha ali em cima sem contorno, né? Com o verde oliva e o pincelzinho 0, aquele semi-contorno, que não é um contorno inteiro, mas são alguns detalhes. Olha como a gente faz bem rapidinho. Ele dá um acabamento para a folha, ele dá um destaque. E para finalizar, eu vou pegar o branco puro e vou colocar aqui. Tá vendo essa área? Ficou meio rosada. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco bem na área, bem no meio, entre o verdinho e o rosado. Vermelho, ó, um batidinho mesmo. Aí eu vou dançando com o pincel, faço sumir para cima do vermelho, sem misturar, não, batendo. E depois faço sumir para cima do verde também. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br, assim como todos os outros riscos da semaninha. Para você que me apoia, muito obrigado! E até o próximo vídeo.